Estamos no segundo semestre de 2019, ou seja, podemos dizer então que já se passaram alguns meses de atividade parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem está aqui comigo para bater um papo justamente sobre esses primeiros meses do mandato dele é o deputado Bruno Ganem do Podemos. Obrigado pela participação aqui nesse bate-papo comigo. Deputado, bora começar fazendo uma avaliação aí desses 100 dias de mandato do senhor. Qual é a avaliação que o senhor faz? Bom, é sempre um prazer, agradeço a oportunidade. Bom, eu estou muito satisfeito com as coisas que a gente tem conseguido encaminhar aqui, os projetos de lei, as conquistas aí do dia a dia também, né, dos pedidos nas secretarias, converso com o prefeito, cobra aqui, cobra ali. Graças a Deus, tenho sentido aí que a coisa tem caminhado, sim. Falando em caminhado, a gente está numa cidade onde moram milhões de habitantes. O termo mobilidade urbana vai e volta, está na mídia, está aqui também em discussão na casa. E existe um projeto de lei do senhor que é justamente voltado para a questão da segurança no uso de patinetes. Como eu falei, aqui moram milhões de habitantes na cidade de São Paulo e aí ter um transporte como um patinete acaba sendo uma válvula de escape, muitas vezes para o trânsito, agora com um uso responsável, com segurança, né? Como é que está esse projeto de lei do senhor? É verdade, é um projeto no sentido de viabilizar o uso do capacete, né? Eu digo viabilizar, eu não digo simplesmente obrigar e acabou, porque o que acontece? Todo mundo sabe da importância do uso do capacete, né? Porém, hoje a maneira com que o transporte, o aplicativo funciona, os aplicativos, lógico, na prática as pessoas acabam não utilizando, né? Então, fala aí de viabilizar pontos de retirada de capacetes, não importa se o aplicativo vai vender, vai emprestar, vai alugar, né? Tem projetos, inclusive, de capacetes que eles se fecham, dobráveis, né? E que permitiria até uma maquininha que você joga lá uma moeda, tira, devolve e tal. Então, tem várias soluções. O importante é efetivamente viabilizar a segurança viária, né? A defesa da vida das pessoas no uso do patinete, sem inviabilizar o patinete, porque o patinete em si é uma solução de transporte que eu considero factível, importante para pequenos deslocamentos, né? Então, acho que vale a pena. Ou seja, para deixar bem claro, não é que o deputado seja contra o uso de patinetes nas grandes cidades, até porque a gente sabe que é um meio de transporte viável, numa pequena locomoção, mas que seja feito com responsabilidade em relação a esses capacetes. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo também já tinha feito um decreto aí, regulamentando, por exemplo, que não se deve usar o patinete em calçadas. Isso foi acatado pela Justiça, mas a Justiça acabou não acatando, por exemplo, o uso do capacete. Diz que as empresas precisam, de fato, orientar o usuário para o uso do capacete, da importância do uso, mas tem que saber como é que isso vai ser feito também, até o acesso ao capacete de uma forma mais prática, né, deputado? É exatamente isso. Inclusive, a nossa lei ela não fala que é obrigatório o capacete, né? Até porque isso a gente entende que certamente já está uma grande discussão em relação a este aspecto. O nosso objetivo é o seguinte: o usuário que quer usar o capacete, como ele faz? Como que faz, né? Você está ali porque se de repente você tem vamos dizer assim, você quer se proteger, mas ninguém anda com um capacete na bolsa, Exatamente, né? Então nosso objetivo é cobrar das empresas uma forma de viabilizar o capacete, né? A princípio para quem quer. Claro que se obrigar, né, se existir alguma regra no sentido de obrigar, né, eu acredito que isso tende a acontecer até a nível nacional, né, se acontecer, claro que a nossa lei ela já vai, vamos dizer assim, facilitar a vida tanto do usuário quanto da própria empresa, porque já vai estar adequada, né? É bem simples. O resumo da lei, tá, para ficar bem claro, o aplicativo ele tem que sinalizar, assim como ele sinaliza onde tem patinete, ele sinaliza onde tem capacete, né? E como pegar esse capacete? Pode ser num comércio, pode ser numa maquininha automática, pode ser dobrável, pode não ser dobrável. Os impactos de um acidente com patinete, em geral, são menos fortes do que acidentes, por exemplo, com motocicletas, ou seja, o capacete de um patinete não necessariamente precisa ser tão, né, rigoroso quanto um capacete de motocicleta. Então, o importante é dar essa opção para o usuário. Eu quero um capacete. Onde eu encontro?
Quanto eu vou pagar, como vai ser, aí é uma questão de mercado que a gente deixa, né, o cliente e a empresa se entenderem. Né? Se entender, e é extremamente importante o uso de capacete, porque a gente já tem, inclusive, fatos concretos, né? Não aqui no estado de São Paulo, eu não me recordo de ter presenciado, ou na mídia, nenhum caso em relação à falta do uso de capacete causando acidente usando o patinete, mas, por exemplo, em Belo Horizonte, aconteceu o caso em que aconteceu o acidente, a pessoa estava sem um capacete, usando o patinete e teve traumatismo craniano. Então, mais do que prova que o uso desse equipamento é fundamental. É fundamental. Com certeza a gente precisa estimular e permitir, né? Quem quer usar o capacete tem que saber onde encontrar um, né? Agora, a gente falando de mobilidade urbana, que é um dos projetos do deputado Bruno Ganem, do Podemos, aqui na casa, a gente vai falar agora de um outro projeto que tem tudo a ver com o seu mandato, que é muito voltado para a questão da defesa, da segurança dos animais, que é justamente voltado para a vaquejada. No Nordeste, a gente sabe que, inclusive, faz parte da cultura, a vaquejada. Aqui em São Paulo tem também, mas há um projeto de lei tramitando aqui na casa do senhor que busca justamente proibir o laço aos animais nesses eventos, que são considerados, em alguns cantos, como eventos esportivos? Sim, em qualquer evento, a prova de laço seria proibida por essa minha lei. Né? A gente entende que é uma violência contra esses animais inaceitável. Né? Então, você vê aí o bichinho correndo, depois laçado, não sabe nem por que está correndo, depois é laçado. Tem vários e vários registros de mortes nesse tipo de prática, né? Morte dos bichos. Para que isso? Né? Então, acho que é uma cultura. Até quando a gente vai fomentar a cultura da violência? Porque se a gente fomenta a cultura de violência, a gente vai ter que aceitar essas e muitas outras práticas lamentáveis. Deputado, em que pé está esse projeto aqui na Assembleia? É super recente, foi logo nos últimos dias aqui antes do recesso, então nem começou a rodar as comissões, mas a gente está bem confiante de sensibilizar, em primeiro lugar, a população. E uma vez sensibilizada a população, o trâmite aqui na casa ele vai ser natural, até porque os deputados eles estão, cada um com o seu público, cada um com a sua causa, mas estão alinhados à sociedade. Né? Se a gente conseguir convencer a maioria da sociedade de que esse projeto é importante, automaticamente a gente vai conseguir convencer os nossos colegas aqui de que é importante acabar com essa prática aí tão lamentável. Falando em prática lamentável, eu vou retomar um assunto que a gente até já bateu um papo no primeiro semestre desse ano, foi em relação à caça ao javali, né, que é uma prática muito comum. Em março deste ano, 25 de março desse ano, o governo fez aí uma instrução normativa, flexibilizando a caça de uma forma em geral. O governo federal, mas aqui em São Paulo também houve esse decreto, né, essa instrução normativa. E como é que está essa questão? Como é que o senhor vê essa flexibilização à caça ao javali que foi trazido para cá na década de 90, eles não vieram sozinhos, mas que hoje são alvos aí de caçadores? Pois é, a caça ao javali, eu entendo que ela não está liberada no estado de São Paulo, há uma grande confusão jurídica aí acontecendo, vindo uma liberação através do IBAMA, mas, por outro lado, na nossa Constituição estadual é muito claro que não é permitido, é proibido caça aqui no estado de São Paulo, não interessa o motivo, inclusive. Foi colocado assim na Constituição, graças a Deus, então eu entendo que existe essa proteção. A necessidade do controle existe, é importante controlar o javali sim, agora a forma de controle, na minha visão, é fazer o bloqueio reprodutivo. Né? Dá mais trabalho? Dá, mas é efetivo. Sair matando aí sem critério nenhum, além de gerar o sofrimento, só vai aumentar a população, porque você dispersa os bandos e um bando de 200, vamos supor, mata lá a fêmea alfa, o macho alfa, se dispersa em 4, 5 outros grupos que vão formar aí milhares de outros. Então, a pior solução é a caça. Do ponto de vista de controle reprodutivo, não estou nem falando de controle da população, estou nem falando da questão do sofrimento, né? Porque aí não tem nem discussão. Mas, do ponto de vista de controle da população, é a pior solução. Inclusive, esse argumento de controle da população do javali, o senhor acredita que existem alguns interesses por trás disso para se flexibilizar a caça a esse animal? Pois é, a economia da caça está se formando, né? Já tem muita gente aí ganhando dinheiro, vivendo da caça, né? De maneira formal, informal e legal, mas o fato é que existe, né? Tem empresas, inclusive, nesse ramo, né? E aí o que acontece?
a gente sabe de casos de javalis que foram levados para regiões onde não tinha javali, né? Lembrando que o javali ele é exótico, ele é um problema de fato, né? Foi levado para outros locais somente para viabilizar a caça, né? E aí nessa caça, né, que muitas vezes é voltada a pessoas que são apreciadoras, né, olha que absurdo, apreciadoras do sofrimento do bicho ali, né, enquanto ele morre, né? Nessa prática a gente acaba vendo aí que essa economia, quanto mais ela crescer, mais o javali vai ser importante, né, o descontrole para justificar essa prática. Ou seja, deputado, hoje no Brasil, de fato, existe uma indústria da caça. Existe, está crescente, ainda não é tão significativo assim, mas é crescente e eu sou completamente contrário, óbvio, né? Claro, é a bandeira do senhor aqui na Alesp, justamente essa da defesa dos animais. O senhor mesmo já disse aí que é importante fazer o controle populacional do javali, que está presente, eu acho que em quase todos os municípios aqui do estado de São Paulo, né? E em outros estados também, em Santa Catarina, por exemplo. Agora, de que forma pode ser discutido isso para se fazer o controle populacional desses animais, deputado? Pois é, a gente tem consultado aí especialistas, né? É um assunto aí controverso. A pior solução é a caça amadora. Isso ninguém acha que faz sentido, né? Só aumentará a população, né? Por esse mecanismo porque eles se envolvem com um macho alfa e uma fêmea alfa. A partir do momento em que se mata, né, numa situação amadora, um macho alfa ou uma fêmea alfa, o grupo se dispersa, cria novos grupos que vão crescer até chegar em torno de 100, 200 animais. Então, a pior solução é essa. A minha tese, né, que tem um respaldo técnico, é de que seria importante criar bloqueio reprodutivo, ou seja, você criar um círculo de animais inférteis através da castração, né? O importante não é, lógico, isso demanda um volume, demanda, mas você tem que começar de um ponto e ir ampliando esse raio, e aí a partir desculpa, desse bloqueio reprodutivo, você tem efetivamente, lógico que esses animais eles vão morrendo naturalmente, né? A natureza é assim, né? Nós morremos. Não abatendo, né? E não abatendo, mas eles estão lá ocupando espaço inférteis e, portanto, conforme esse raio vai crescendo, você faz com que esse processo, ele efetivamente você cria vamos dizer assim, um vazio, né, demográfico de javalis a partir do momento em que o tempo vai passando. O senhor faz parte aqui na casa da CPI da venda de animais. Queria que o senhor comentasse também como é que estão os trabalhos na CPI, qual é o andamento da CPI. Está sendo um trabalho muito importante, nós estamos aí identificando maus tratos na venda de animais, abusos, né? Já recebemos aqui a Luísa Mel, já recebemos aqui pessoas que vivenciaram isso, um vereador de Santos, que inclusive tem uma lei para proibir a venda de animais. Acredito que a nossa CPI vai caminhar para uma lei no sentido de regulamentar a venda de animais, não proibir, né? Esse debate não está nesse nível de maturidade, mas regulamentar sim. Ninguém quer comprar um animal que foi proveniente de uma violência, né? De um processo aí de reprodução forçada, de locais aí inadequados. Isso é muito comum hoje no estado? Muito comum. A criação hoje, o mercado da venda de animais, ele está muito deteriorado, né? Então, tem pessoas aí que comprovadamente produzem de uma maneira barata, né, utilizando aí das práticas mais cruéis, né, mantendo aí, às vezes faltando vacina, locais aí confinados, com poucos profissionais para fazer a higiene, e aí, consequentemente, o mercado todo ele fica desigual e acaba tendo vantagem aquele que explora mais os bichos. A gente não pode aceitar isso de forma alguma, né, especialmente sabendo que tem tantos animais aí para serem adotados, né? E, enfim, desde que a gente começou essa CPI, a gente tem lutado muito para que a gente consiga trazer luz para esse assunto e fazer realmente uma melhoria, porque tem muita violência aí contra os animais nessa prática. Deputado, só para a gente encerrar, no início do nosso bate-papo, a gente estava falando sobre mobilidade urbana, sobre o projeto de lei do senhor que quer garantir a segurança, o uso do capacete para quem usa patinetes na cidade, no estado de São Paulo. Agora, eu queria falar também, de uma certa forma, esse projeto de lei tem a ver com mobilidade urbana, é um projeto de lei do Podemos, dos 4 deputados que representam o partido aqui na Alesp hoje, que é justamente voltado para dar gratuidade no transporte coletivo a policiais militares.
Exatamente. Você que está nos assistindo provavelmente vai falar, poxa, mas já não é? Por incrível que pareça... Eu fiz essa pergunta para o deputado. Exato. Eu me fiz essa pergunta até porque o que acontece? Essa lei foi idealizada pelo Sargento Galesco, que é do nosso partido, ele não é deputado, né, e foi imediatamente abraçada por mim, pelo Márcio da Farmácia, a Prígio e o Ataíde, que são os 4 deputados do Podemos. Apresentamos o projeto. O que acontece hoje? Hoje, essa gratuidade ela é informal. Então, muitas empresas de ônibus acabam falando, não, nós não vamos dar, ou então vamos dar uma vaga só, nesse ônibus, naquele não. Então, você imagina, né, os profissionais que aí estão nos defendendo nas ruas, né, colocando a vida em risco. Detalhe, primeiro, dentro da nossa lei, a pessoa vai poder usar um registro que não seja necessário, ela não precisa andar necessariamente fardada, desde que ela esteja num deslocamento que seja, né, enfim. Porque imagina o seguinte... Primeiro, hoje, o profissional ele precisa pedir e muitas vezes não é aceito, não é atendido. Ou seja, esmolar, gente, pelo amor de Deus, são profissionais que gozam aí da maior reputação na nossa sociedade e precisando... Não. Então, primeiro ponto, né? Fora que ele não consegue se planejar, porque ele não sabe se ele vai conseguir pegar o ônibus de tal hora ou não vai, se vai ser deixado para trás. E também tem a questão da própria segurança do profissional e de quem está no entorno, porque se você permite que ele ande sem estar fardado, você gera existem vários relatos de policiais militares que foram mortos em ônibus. Estavam lá se deslocando normalmente, aí um bandido, né, um vagabundo entra e mata o policial. Né? Porque o policial muitas vezes não sabe quem é o vagabundo, mas o vagabundo sabe quem é o policial. Então esse é o problema, né? Graças à roupa. Agora até, só para a gente finalizar mesmo, essa questão... não necessariamente ele vai estar fardado, pelo que eu entendi, para ter acesso ao ônibus, não é isso? Exatamente. Mas quando ele está fardado, por exemplo, eu que ando no transporte público, a gente se sente seguro. E entra um policial fardado e ele entra lá e está um homem da lei ali dentro, a sociedade, de uma forma em geral, acaba se sentindo segura também no transporte público. Exatamente. E se a gente conseguir estimular ainda mais eles a estarem lá e não necessariamente fardados, essa segurança vai aumentar muito. Talvez não a sensação, mas a segurança efetiva. Porque, como eu disse, o bandido ele vai entrar e falar, poxa, será que é aquele que é o policial? Ou é aquele? Ou será que não tem ninguém? Como é que é? Então, essa dúvida é muito importante. Né? Essa dúvida vai, com certeza, gerar aí, uma insegurança para quem não tem que ter segurança mesmo, que é o bandido. O bandido tem que ter medo mesmo. Esse projeto está no iniciozinho também de formulação, aqui na casa, ele está em que pé? Exato, está começando a rodar aí nas comissões. Esperamos aprová-lo o quanto antes.